Amém, amém. Eu gosto do livro de Tiago. Tiago é meio diferente, não é? Por exemplo, do apóstolo João. Tiago, ele não enrola muito, ele vai logo na jugular de todos os nossos problemas. E definitivamente nós temos que entender que todos os nossos problemas são teológicos. O mundo vai dizer para nós que nossos problemas são totalmente diferentes. São sociológicos, são psicológicos, são antropológicos, são biológicos. Mas todos os nossos problemas são teológicos. Por exemplo, o capítulo 13 de Tiago fala sobre a língua. Fala sobre que esse é um mal incontido no ser humano. Mas não fala que isso é um problema, a não ser um problema teológico, um problema nosso diante de Deus. E por que é assim? E como nós enxergamos isso continuamente na Bíblia e pensamos, que pessoas obtrusas essas pessoas da Bíblia. Será que eles não podiam ver o óbvio, não é? E ser guiados? E nós esquecemos que a Bíblia foi escrita para nós, não é? Para falar conosco. E há um problema sério no nosso linguajar. Mas esse problema é mais do que a articulação errada de palavras. O problema é que o problema do nosso falar é um problema cardíaco e um problema teológico. E a maioria das pessoas na igreja fala de acordo com o seu plano, para o seu controle e para a sua glória, o que é o oposto do que nós fizemos nesses momentos introdutórios de adoração. Começamos o culto falando: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dai glória. Deus queira que essa seja a nossa oração a cada manhã. A gente peça a Deus: Senhor, que esse dia não seja sobre mim. Os acontecimentos não vão girar em torno de mim, não vão ter que necessariamente se encaixar comigo, não vão ter que me agradar. Dê a glória ao seu nome nesse dia, fazendo, Senhor Pai, com que eu enfrente as coisas necessárias para tu ser mais glorificado em minha vida, à medida que eu sou moldado a imagem do seu Filho. E Jesus diz assim em João 6, 27, trabalhai não pela comida que perece. Todo mundo que saiu para trabalhar essa semana, todo mundo que não está em Cristo, não trabalhou por outra coisa a não ser pela comida que perece. Ou seja, para ganhar dinheiro, para sustentar uma vida que vê nesse mundo tudo que o dinheiro pode comprar e as coisas, e disso tirar a própria vida, a própria identidade. E trabalhar então não pela comida que perece, o que já começa excluindo grande parte da humanidade, não é? Mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Muitas pessoas conversam comigo hoje, mais fácil do que antigamente, tem a internet, então pessoas de qualquer lugar do mundo podem acabar falando contigo quando há tempo, né? Óbvio que a internet também cria um problema, milhares de pessoas podem querer falar contigo, e nenhum ser humano, a não ser Deus, pode falar com milhares, milhões de pessoas, bilhões, e mais os anjos e o céu e todos os mundos que ele criou, e não está atarefado com todas essas coisas, não é? E alguém me disse algo que não é que eu nunca tivesse escutado isso, não é? Ou coisas assim, mas a pessoa estava falando, uma pessoa cristã, com sentimentos muito fortes, não é? E é óbvio que aquilo estava acontecendo no final do dia. Imagina um dia cheio, você com filhos pequenos, com suas exigências, às vezes no final do dia você já está cansado, não é? E o trabalho que parece sugar todas as nossas energias. Então, essa pessoa cheia de problemas, talvez anos de problemas, dizendo: olha, por que eu faço isso? Será que vale a pena? Será que vale a pena todos esses anos de estudo bíblico, de oração? Às vezes a gente fica assim, né? Você vai ver isso muito na Bíblia, às vezes, não é? Por exemplo, Asaf falou isso: será que em vão lavei minhas mãos? Será? Olha, eu estou vendo os ímpios falando haha. O Salmo 73 é assim.
Mas ele deixa claro de que ele estava na beira do abismo. Ele diz: quase que eu caí, meus pés quase resvalaram, porque eu fui arrogante, né? Eu agi como animal, e eu falei: por que prosperam os ímpios? Asaf diz isso. Essa pessoa estava dizendo mais ou menos a mesma coisa. Todos esses anos, estudo bíblico, oração, todas as vezes que eu estive na igreja, eu me esforço para fazer o que é certo, e o que eu recebo em troca? É uma vida que é quase impossível. As pessoas dizem: apenas confie no Senhor. A pessoa diz: mas para quê? Ele não responde. Às vezes parece que ele não se importa. Eu nunca devia ter tido filhos, eu não aguento esse trabalho que suga todas as minhas energias, e Deus fica só sentado lá em cima e deixa tudo acontecer vez após vez. E eu sou um cristão, o que bem isso fez para mim? É como Asaf, né? Em vão eu lavei as minhas mãos, cansado, né? Eu estou cansado, sobrecarregado com minhas responsabilidades, deprimido, não vejo saída nenhuma para essas coisas, mas se eu abandonar tudo isso, daí eu sou punido. E o que está errado com tudo isso? Ou seja, eu estou cansado, essas coisas todas, mas se eu abandonar tudo isso, eu ainda estou sob condenação. E eu certamente não sou a única pessoa a ouvir coisas assim. O mesmo descontentamento certamente transparecia em sua comunicação diária. É difícil imaginar alguém assim, que no seu trabalho não deixa transparecer tanta amargura, tristeza, esse coração obscurecido e deprimido. Imagine a comunicação dele com a sua esposa, ou a paciência com seus filhos, irritação, impaciência. E você vê muito isso, né? Há pessoas que na internet estão sempre cristãos reclamando do seu trabalho, reclamando das pessoas que ficaram na fila onde a pessoa está atendendo, lá no hospital, lá em não sei o quê, lá na repartição que trabalha, na fábrica que trabalha, no banco que trabalha, as pessoas reclamando, não é incomum. E eu poderia responder com delicadeza, mas eu percebi que certamente aquela pessoa não estava com vontade de ouvir nada. Era quase como se ela não estivesse falando exatamente comigo. Era quase como se ela estivesse falando igual a Asaf mesmo, falando para Deus diretamente, ou falando para si mesmo, não é? De qualquer maneira, ela não estava realmente falando comigo, eu só era alguém ali, e eu penso que muitas outras pessoas já estiveram ali, naquele lugar, ouvindo aquelas amarguras. E eu diria que foi, não falo isso fazendo elogio, né? Mas foi um momento de honestidade brutal, que por acaso eu tive a oportunidade de testemunhar, mas certamente que Deus testemunha o tempo todo, não só daquela pessoa, mas de um monte de gente, não só do mundo, mas da igreja. Então as palavras iradas dele revelaram muita coisa sobre os verdadeiros pensamentos e verdadeiros desejos do coração daquela pessoa cristã há tanto tempo, tendo ouvido sermões há tanto tempo, lido os puritanos, sei lá, né? E por baixo do exterior bem cuidado que as pessoas viam nos cultos de domingo, e que parece comunicar: está tudo bem aqui, havia um homem cujo coração estava em guerra com Deus. Asaf falou isso: eu fui um bruto, eu fui como um animal perante ti. Ele falou isso, não é? E aquela pessoa ali era cristã há muitos anos, então é óbvio que ela resolveu, de alguma forma, seguir o rei, não é? Mas isso certamente não acabou como ela imaginava. Depois de anos, ela não estava nem um pouco menos amargurada, nem um pouco diferente do mundo.
é difícil pensar que aquilo ali era fruto de um crescimento de anos de uma glória para outra na semelhança de Cristo. Não é? E como nós podemos observar em Lucas capítulo 6, não é? Essa pessoa resolveu seguir o rei e as coisas não estavam como ela queria, por isso que havia tanta amargura assim. E talvez ela achando que falando comigo, as pessoas têm essa ideia, né, de que elas vão desabafar, botou para fora, né, falou. Dificilmente isso simplesmente resolve os problemas, né? Normalmente nossas falas manifestam os nossos problemas, mas elas não têm poder. Normalmente elas criam mais problemas. Certamente aquela pessoa falando comigo deixou claro de que ela devia ter 1000 problemas em seu lar por causa do que ela fala, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. E como nós podemos observar em Lucas 6, as palavras que a gente fala procedem dos nossos corações. Nós podemos esconder muito o que está no nosso coração, mas é muito difícil viver uma vida de esconderijos sem fim. Isso significa que nossa fala tende, de algum modo, a revelar o verdadeiro amor dos nossos corações. Nós temos amores em nossos corações. E a nossa fala, por mais que você tente reprimir para as pessoas o que são os seus amores, a nossa fala acaba nos traindo. A nossa agenda acaba nos traindo. A nossa agenda, se alguém puder observar a nossa semana, as nossas horas, ela acaba vendo as coisas que nós realmente amamos, as coisas importantes para nós, não é? E o que estava errado com a fala daquela pessoa não era o conjunto de palavras particulares. Cada uma daquelas palavras em si mesmas não tem nenhum problema. O tom em particular que ele usou. Nós não vamos resolver problemas assim e não resolveríamos o problema daquele homem de comunicação, não é? Um problema que, como eu disse, Tiago trata de uma maneira mais nua possível em Tiago capítulo 3. Todo o capítulo 3 de Tiago é sobre o que a gente fala, como a gente fala e os resultados da nossa fala. E a gente não ia resolver isso dizendo para ele: nunca mais diga essas palavras, nunca mais fale isso, nunca mais fale isso que você falou aí, nunca mais fale essas coisas sobre o reino de Deus, sobre se valeu a pena isso ou aquilo. Nunca mais fale isso, nunca mais diga essas palavras, porque para haver uma mudança duradoura na fala daquela pessoa, a dúvida e o descontentamento, a amargura e a depressão por trás daquelas palavras precisavam ser resolvidas, e não as palavras em si, porque senão, se todos nós fôssemos mudos, os nossos problemas estavam resolvidos, não é? Nós precisamos tratar com o verdadeiro amor do coração daquela pessoa, ou então suas palavras ou não vão fazer pouca diferença. O que estava então acontecendo com aquela pessoa? Como a sua conversão, entre aspas, se tornara tão desagradável, tão sem alegria, tão sem força para correr, para combater o bom combate, para deixar as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo, né, como Paulo diz. Como a sua conversação se tornara tão desagradável. Certamente ele não falava aquilo sempre com todo mundo, mas aquilo estava lá o tempo todo. E tão destrutivo as pessoas ao redor. Quanta destruição aquela pessoa não causava no seu lar, no ambiente do seu trabalho, com seus filhos, também na igreja, não é? Que ele era, não é? Porque o discurso é óbvio, a fala, as palavras não era o que devia ser, não era amoroso, não era gentil, não era encorajador, não era temperado com graça. Certamente ele até achava que precisava de alguém que fosse gentil com ele, fosse encorajador.
É engraçado que quase sempre quem exige essas coisas são as que menos fazem essas coisas. Normalmente, quem tem um discurso que não é nada encorajador para o outro, queria ser muito encorajado pelas outras pessoas e reclama. Não é? Quase sempre quem nunca passa firmeza e segurança para os outros, reclama o tempo todo porque os outros não estão passando segurança e firmeza para ela, né? Então a realidade revelada pelas palavras dele é o foco aqui, é um assunto que todos temos de encarar, se o que a gente fala algum dia será como o que Deus deseja que seja. Então seja honesto e questione-se. Há um pouco dessa pessoa que o pastor está falando, é óbvio, não falando seu nome, nem de onde há um pouco dessa pessoa em mim. Tem havido ocasiões em que eu me pergunto se vale a pena. Vale a pena servir a Deus, vale a pena uma vida de oração, vale a pena meditação na palavra, vale a pena a vida na igreja, vale a pena estar 2, 3 vezes por semana adorando a Deus com o povo de Deus. Durante esses momentos é mais fácil você resmungar, reclamar em tudo que você faz no dia. Nem todo mundo tem coragem de falar como Asaf o que disse, ou como essa pessoa acabou falando. A realidade da batalha cristã que ele experimentou não é tão incomum como nós gostaríamos que fosse, mesmo quando não verbalizada. É simplesmente estar no seguinte ponto: muitas pessoas seguem o rei, não é? Falam que estão seguindo o rei, mas elas seguem ele com motivos totalmente errados. É óbvio que os motivos dessa pessoa estavam errados. E não é suficiente estarmos empolgados com o rei. Você pode estar muito empolgado com Cristo, mas isso não está querendo dizer nada bom a respeito da sua vida espiritual ou de você. Nós precisamos ser motivados a seguir o rei pelas coisas certas. E as palavras de Romanos 11:33, elas enchiam minha mente enquanto aquela pessoa estava falando. Não é? Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. O dia, a vida, a morte, o casamento, ser pai, trabalhar, todas essas coisas, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então você pode estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com a fala daquela pessoa, não é? Com comunicação. Como eu disse, todos os nossos problemas são teológicos. É óbvio que o mundo e o diabo vão sempre tentar nos convencer de que nossos problemas não são teológicos. Minha resposta é que uma vida de comunicação piedosa está enraizada em um reconhecimento pessoal da soberania de Deus. E deixe-me explicar de outra forma: apenas quando eu me submeto ao governo de Deus, ao qual tem um plano perfeito para a história, incluindo a minha própria vida, é que eu começarei a viver e falar da maneira que ele tinha projetado. Por isso que era inútil falar para essa pessoa: nunca mais fale essas palavras, porque ou isso era corrigido no centro da vida, ou pouca diferença ia fazer. Apenas nesse nível será quebrada a idolatria do coração que leva a palavras idólatras. Todas as palavras daquela pessoa eram palavras idólatras. E somente aqui, minhas palavras, nesse texto do apóstolo Paulo, serão libertadas de serem instrumentos da minha agenda. Todas as palavras daquela pessoa, para mim, eram instrumentos da agenda dela. Ela não podia dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a ti, como Davi orou. Não é? Porque todas as palavras daquela pessoa diziam respeito à agenda dela mesmo, ou seja, da tentativa de controle e de buscar a glória. É muito mais bonito poeticamente isso, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, do que é na vida. Porque há um problema grave aqui: quando meu coração é mais controlado por um desejo
por algo que foi criado por Deus, uma pessoa, posse, posições, experiência, ou eu mesmo, tudo isso foi criado por Deus, não é? Do que por um desejo pelo Criador, eu procuro controlar o meu mundo. Eu procuro controlar as pessoas que fazem parte do meu mundo. As pessoas que fazem parte do meu mundo no trabalho, eu procuro controlar as pessoas que fazem parte do meu mundo no lar, eu procuro controlar as pessoas que fazem parte do meu mundo na igreja, eu procuro controlar as pessoas, controlar as situações. E por quê? Porque a única maneira, eu controlando o meu mundo, é a única maneira de obter o que eu quero. Então o adolescente, ele grita para os seus pais que lhe disseram não, eu não aguento vocês e suas regras opressoras, né? E o marido que deseja as coisas do seu jeito, argumenta com sua esposa e a deixa sem saída, sem espaço, né? E a esposa tenta motivar o marido pela culpa. É o jeito de controlar o ambiente. Então o manipulador não, ele já usa a bajulação para obter o que ele quer do amigo. É que isso, a gente pode chamar isso de amigo, né? Mas a bajulação é isso, eu quero algo e eu percebo que eu vou conseguir algo se eu agradar, se eu falar as coisas certas, se eu paparicar, eu vou conseguir o que eu quero. Ele está querendo controlar o seu mundo. Você vê que há maneiras diferentes. Ninguém descansa na soberania de Deus, crendo que Ele lhe dará o melhor. Então eu creio que ou eu controlo o meu mundo, ou as coisas não vão girar em torno de mim. Mas quando entendemos a soberania de Deus e nos submetemos ao seu governo, podemos viver e falar como Deus projetou. Podemos orar para sermos isso, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, ou seja, as palavras e as motivações do coração sejam todas agradáveis a Ti. Este é o completo oposto de viver e falar de acordo com o nosso plano, para nosso controle e para a nossa glória. É entrar em comunhão com a verdade que Paulo está dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O dia de hoje, meu dia no trabalho, meu dia em casa, meu dia com a igreja. Tal interesse próprio é que trouxe tantos problemas à fala daquela pessoa e à nossa fala. A guerra em nossas palavras, né, é no fundo uma guerra sobre soberania. Soberania é a doutrina mais difícil, não de ser compreendida, né? Mas porque a soberania nos coloca num problema muito grande, naturalmente. Talvez por isso a fantasia seja uma tentação universal. Eu diria que uma das maiores tentações na vida é fantasiar. Não é? Por que fantasiar é tão bom? Fantasiar o futuro com grande emprego, ou um futuro de aposentadoria, um futuro num lugar bonito, um futuro... Por que a gente sente tanta tentação em gastar tempo fantasiando? Eu vou dizer por quê. Porque quando eu fantasio, eu vou para um mundo que eu mesmo estou criando em minha mente. A fantasia é isso, né? Eu estou criando um mundo em minha mente. E nesse mundo, por que eu gosto? Por que a fantasia é agradável? Nesse mundo que eu fantasio, na minha mente, no mundo da fantasia da minha mente, tudo, em vez de ser por ele, para ele, é tudo por mim, para mim e para a minha glória. No mundo da fantasia, tudo me agrada. Todo mundo está agindo de acordo com a minha vontade. O clima está na minha vontade, a cor do céu está da cor da minha vontade, a minha saúde está conforme a minha vontade. Todo mundo na igreja, na minha fantasia, está agindo conforme a minha vontade. Todo mundo no mundo está agindo conforme a minha vontade. No mundo da minha fantasia, o meu chefe está agindo conforme a minha vontade. Essa é a tentação da fantasia. Nós temos uma loucura para sermos soberanos. Nós queremos muito dizer, porque por mim, para mim são todas as coisas, glória, pois sejam dadas a mim eternamente, amém. E isso não pode acontecer no mundo real, mas pode acontecer no mundo da minha fantasia. Na minha fantasia, o pastor é o pastor que faz exatamente o que eu quero, minha esposa faz o que eu quero, meu patrão faz o que eu quero, eu tenho a quantidade de dinheiro que quero, eu estou sempre no lugar que quero. Tudo está girando em torno de mim perfeitamente. Por isso a fantasia é uma tentação poderosa e por isso é óbvio
Quem vive no mundo da fantasia vive muito insatisfeito no mundo real, porque nesse mundo real tudo foi feito para ele, por ele e por causa dele. O dia vai correr como ele quer, a nossa vida vai correr como ele quer, a nossa morte será como ele quer. Ele vai poder dizer para Pedro: Pedro, um dia você vai morrer por causa de mim. Certamente no mundo da fantasia girando em torno de Pedro, essa não seria a morte que Pedro ia escolher. Cada pessoa no meu mundo da fantasia obedece o meu comando, cada situação se desenrola conforme a minha vontade. Na minha mente, eu sou Deus e eu governo. Nos meus sonhos, nas minhas fantasias, eu sou o Deus soberano. Você vê que esse foi o pecado no Éden, e esse continua sendo o problema do homem. Tal mundo existe na minha fantasia para o meu prazer. Tudo foi feito para o meu prazer. Tudo foi feito para a minha glória. Era como se o verso no meu mundo de fantasia fosse: não há nada, Senhor, não há nada, mas a mim mesmo seja dada a glória, não é? E a fantasia pode ser uma maneira pela qual satisfazemos o desejo do coração de sermos senhores sobre nossas circunstâncias, senhores sobre os nossos relacionamentos, senhores sobre o nosso mundo. E essa batalha por domínio se revela onde? Na nossa comunicação. É óbvio que essa pessoa que falou comigo, tão amarga, no mundo da fantasia dela, o mundo real estava muito longe do mundo que ela ansiava. Um mundo em que ela fosse Deus. Um mundo em que tudo fosse por Ele, para a glória dEle. Glória, pois, sejam dadas a Ele eternamente. Amém. E como não era, ele estava amargo. Nada no mundo do mundo real estava funcionando em torno dele. E a vontade de Deus é que toda a nossa fala seja feita para o louvor da glória dele. Uma agenda nova, empolgante, muito diferente da minha agenda e da minha agenda do meu mundo de fantasias, onde as coisas giram em torno de mim mesmo. Por essa razão é importante entender que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus. Essa é a pedra fundamental para uma nova agenda para a nossa boca, para os nossos sentimentos, para nossas afeições. Se nós estivermos encantados com o mundo que gira em torno de Deus, como Paulo, depois que ele descreveu isso em Romanos, nós vamos realmente dizer verdadeiramente: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Nós vamos poder dizer: quer pela minha vida, quer pela minha morte, contanto que Cristo seja glorificado, está tudo bem. Porque essa vida é sobre Ele. O que vai mais dar glória a Ele? Ao mencionar essa doutrina, a gente insiste que você aguente firme, porque eu creio que esta seja uma das razões principais pelas quais há tantos problemas com nossa comunicação, porque há muitos problemas em nossos corações, e todos eles estão ligados à verdadeira doutrina da soberania que nós gostaríamos que fosse a respeito de nós. Nós vivemos em uma cultura de igreja que tende a separar mandamentos bíblicos dos princípios bíblicos, não é? E a gente examina os versículos específicos sobre comunicação e buscamos aplicá-lo. Nós podemos falar, eu podia falar para aquela pessoa que ela tem que consertar a maneira com que ela fala. O que ela fala é um absurdo. E ela tinha que começar a acertar a maneira com que ela fala, isso seria totalmente inútil. Nós deixamos de perceber a realidade mais ampla e o modo que o restante das Escrituras dá a todas as coisas que Deus diz para nós. Os mandamentos e princípios da palavra de Deus fluem da teologia da palavra de Deus. Sem a teologia, tudo que Deus fala para nós não trará para nós a alegria e o deleite que Paulo está aqui sentindo. Mas mais do que isso, eles encontram sua esperança e significado na pessoa e obra de Cristo. Se não encontrar, não faz sentido para nós. Por exemplo, a única razão pela qual eu devo fazer bem aos meus inimigos é qual? Eu não vejo nenhuma razão natural, porque aquele que me mandou fazer isso é um Deus de perfeita justiça, e eu devo infinitamente mais a Ele do que aquela pessoa me deve. Se não existisse essa relação com Deus, fazer bem ao meu inimigo não faria nenhum sentido. Ou a teologia está correta em meu coração, e eu vejo Deus como Ele é, e vejo a minha dívida infinita com Ele, e fazer bem e perdoar o outro faz sentido ou não faz sentido. O chamado a perdoar está embasado no fato de que eu fui perdoado em Cristo. Tirasse Cristo e o perdão de Deus, não há nenhuma razão para me perdoar quem me fez mal. Simplesmente porque isso seria bom.
Por que seria bom? Cada mandamento, cada princípio tem suas raízes na redenção em Cristo. O que Deus tem feito e fará por nós em Cristo, isso é teologia. Mas certamente não é, você vê, teologia não é informação abstrata. É o que dá sustentação a todas as coisas da nossa vida. As Escrituras são cheias de teologia, porque quando você compreende a verdade sobre Deus, você compreende por que e como você deve cumprir a vontade de Deus. Você compreende como suas ações se conectam com Deus e o que Ele está fazendo para a sua glória. E aí tudo faz sentido. Então, eu disse que você pode buscar o rei por motivos errados. Nós podemos ler a Bíblia e pensar, essas pessoas eram muito obtusas, elas não conseguiam entender as coisas claras. Então, é a mesma coisa, sempre. Se você tivesse de escrever por escrito o seu sonho para a sua vida, o que você escreveria? O sonho que você pudesse parar e ficar naquele mundo que eu falei, né? O mundo da nossa fantasia. Qual é o seu mais somente? Se eu apenas tivesse isso, se Deus me desse isso, então eu estaria bem, então eu seria feliz, então eu ia ser uma pessoa confiante. O que é? Talvez um modo melhor de perguntar seja: que tipo de Messias você deseja em Cristo? Porque aquela pessoa que disse, e realmente é cristão há tantos anos, será que vale a pena? Está tão amarga, tão depressiva, não é? Lembre-se de que sua resposta e guarde ela na mente enquanto a gente vê uma das histórias mais familiares das Escrituras, mas que nós podemos realmente simplesmente achar essas pessoas obtusas ou não aplicar elas corretamente à nossa própria vida. Nessa história, Jesus pegou o almoço de um menino, de um garotinho, não é? E por seu poder infinito, ele tornou isso uma refeição para 5.000 pessoas, com sobra de 12 cestos. Ele multiplicou os pães e os peixes. Imagine a sua reação se você estivesse lá. O que você pensa? Você ficaria animado? Considere o impacto do poder desse homem em sua vida. Você fica pensando, se eu seguir esse homem, minha vida vai ser incrível. O que esse cara faz? A multidão está toda cochichando. Esse é o profeta, esse é o Messias. Ele veio, vamos rapidamente tomá-lo e fazê-lo o nosso rei. Ele é o rei que nós precisamos. Ele é o rei. Você vê que eles não estão dizendo o oposto do que Jesus é. Ele é o nosso rei, nós temos esperado esse rei há tanto tempo. Você iria supor que esse era o momento oportuno para Jesus dizer: isso mesmo, eu sou o rei. Vocês viram, mas não foi para ser rei desse povo que ele veio. Não é ele o rei que os profetas profetizaram. Não é ele a raiz de Davi. Não é ele que vai sentar no trono para todo sempre. Mas observe o que Jesus faz: ele vai embora, ele retrocede, ele desaparece. O que está acontecendo? Porque ele reage de uma maneira tão estranha ao que parecia estar se encaminhando para o lugar certo. A multidão procura Jesus por toda parte, a partir daquele momento, mas não encontra ele. Eles querem fazer dele o rei, mas ele não parece querer nada com aquilo que aquelas pessoas querem. E não foi exatamente para isso que ele veio. Você pensa, o que a gente não prega para que Jesus seja o rei, para que todas as pessoas abracem Jesus como rei? Não sei, depende. Em João 6, Jesus tinha atravessado o mar da Galileia e a multidão foi atrás. Quer dizer, atravessar o mar não é assim uma coisa, dá trabalho, não é? E a Bíblia diz assim: tendo encontrado no outro lado do mar, a multidão foi, atravessou o mar. Lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e ficaram com a barriga cheia. Trabalhai, é aquele texto que eu li no início, não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Sempre declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, vocês não creram. O que Jesus está dizendo a essas pessoas sobre o desejo delas fazerem dele o rei das suas vidas? Empolgado, ele vai ser nosso rei. Ele está alegre, ele encorajou aquelas pessoas. A reação dele está em sincronia com elas. Não, em vez disso, em vez de agradecer a eles, ele repreende eles. Essencialmente ele diz: vocês entenderam tudo errado. Vocês não entenderam nada. Vocês querem me fazer rei, mas por motivos totalmente errados. Ao escrever seu evangelho, João faz algo útil para nós, não é? De uma maneira diferente. Ele não gosta de denominar os milagres de Jesus como milagres. João não gosta, não é? Ele gosta de chamar os milagres de Jesus de sinais. E o que é um sinal? O que um sinal faz? Sinal sempre aponta para outra coisa. Um sinal nunca aponta para si mesmo, faz sentido, não é? Uma placa que aponta para ela mesma. Então, o sinal ele sempre está apontando para outra coisa, para a realidade que você busca. Um sinal não é o que você busca. O sinal aponta para a realidade que você busca, ou para o lugar no qual você quer estar. Você vai passar férias em qualquer lugar, não é? E você não viaja com a sua família de carro e de repente para em frente à placa que aponta para aquele lugar. Para ali e fala para sua esposa ou para o seu esposo, né? Vamos parar aqui, pode tirar as coisas da mala do carro, porque nós já chegamos, não é? Não, como assim nós chegamos? Não chegamos, isso é só uma placa, está dizendo que a cidade que a gente quer ir é para lá. Isso aqui não é o lugar, isso é só um sinal, nós não chegamos. Você não fica onde a placa está, você segue e dirige até chegar ao destino real, para onde o sinal, para onde a placa aponta. A placa na estrada é apenas um sinal que aponta para uma realidade. Existe uma realidade chamada Búzios, Cabo Frio, a cidade que você está indo passar as férias. Existe essa realidade, existe esse lugar real. A placa não é esse lugar real, mas a placa só está dizendo é para lá. Você tem que continuar nessa direção. Isso é o que estava errado com essas pessoas com relação a Cristo. Elas tinham experimentado um milagre. Jesus transformou o lanche do garoto num banquete, mas eles não viram o sinal. A bênção física do pão não tinha um propósito em si mesmo. A bênção era um sinal, ela visava apontar para uma realidade espiritual muito mais profunda do que o pão. Por isso que todo esse assunto aqui foi sobre pão, quando eles acharam Jesus do outro lado do mar. Ele disse, não foi Moisés que deu pão, foi meu pai. E ele, na verdade, é o único que dá o pão. Eu sou o pão da vida. E vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam que aquela multiplicação era só um sinal. Elas se fixaram no milagre do pão como se essa fosse a realidade final. Cristo é bem objetivo aqui. A terminologia que ele usa quando ele diz: vocês ficaram com suas barrigas cheias,
Literalmente ele usou a expressão vocês pastaram, igual quando a ovelha pasta assim e fica cheia, né? Então, ele está dizendo, vocês pastaram até ficarem cheios, mas não compreenderam nada. Vocês me seguiram, vocês atravessaram o mar, exatamente porque vocês não entenderam nada. Vocês querem me fazer rei, porque vocês não entenderam nada. O que estava por trás dessa busca dessas pessoas? As pessoas estavam buscando, elas não eram uma busca, não é gente que tem dificuldade de estar num culto, não, elas atravessaram o mar para estar com Jesus. Pegaram barco, não uma pessoa, mas uma multidão, imagina quantos barcos. O trabalho. Elas realmente queriam ele, queriam estar com ele, queriam o rei. E eu não creio que elas buscavam a Cristo em razão, é óbvio, de uma humilde submissão ao Messias, com o propósito que Deus tinha para o Messias, com o propósito que Deus tem centrado em Cristo. A sua busca por Cristo nascera ao contrário de um amor próprio, da esperança de que Cristo fosse aquele que iria satisfazer aos anseios das suas fantasias. Naquele mundo onde a gente é o soberano, eles estavam empolgados em seguir o rei, mas você vê que empolgação com Cristo pode nada mais ser do que engano satânico e mostrar o nosso coração no seu pior, que é o que estava acontecendo aqui. Empolgados com Cristo, penso que muitos hoje reagem a Jesus da mesma forma. Aquela pessoa amarga que conhece supostamente a Cristo há anos, conversando comigo, era uma pessoa assim. Ele tinha um mundo de fantasia, ele achou que Jesus era o seu rei, mas ele descobriu alguns anos depois que Jesus não era o rei da sua fantasia, que girava em torno dos seus sonhos. Ele estava muito decepcionado e desanimado. Estamos empolgados com o rei porque vemos ele como o nosso sistema de entrega, a nossa Amazon, não é? Para entregar rápido as nossas encomendas. Aquela pessoa tinha tantas coisas, está tão frustrada, e pode-se perceber o que realmente nos empolga quando nós caímos num estado de desânimo. Sempre que você estiver desanimado, sempre que você estiver murmurando em casa com algum irmão da igreja, você pode perceber que mundo você estava seguindo, o céu da sua fantasia, onde você era o centro. Os lábios que antes louvavam, agora reclamam. Os lábios que às vezes, um pouquinho antes, estavam cantando hinos maravilhosos, né? Ou que encorajavam, agora estão desencorajando, estão desencorajando outros, porque esse negócio é uma coisa meio contagiosa, né? Então, para evitar isso, precisamos aprender e perguntar: de que reino realmente eu estou seguindo? Eu estou seguindo aquele reino da minha fantasia, onde eu sou o centro, onde até a temperatura do dia está de acordo com o que eu quero. Se eu quero que esteja frio, nevando, ou quente, ou na praia, né? Qual é o pão que eu estou querendo? Essa reclamação minha está falando o que sobre o pão que eu anseio? Qual é o pão que eu estou buscando? É isso. Novamente aqui, essa batalha no coração irá modelar a comunicação dos nossos lábios. Quando alguém conversa contigo, você deve, para você mesmo aprender, logo pensar: que pão essa pessoa está procurando? Por que ela está desanimada? Por que ela está triste e sem força para viver? Por quê? Que pão ela está procurando? Isso é bom porque está acontecendo o tempo todo, mas também acontece dentro de nós. Então essa batalha do pão físico versus o pão espiritual é essencial. Eles estavam buscando o pão e Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, mas vocês não atravessaram o mar por causa de mim. Não atravessaram. Seria ótimo se fosse isso, mas não foi isso que vocês vieram fazer aqui. Em meio a essa batalha está o enganador que tenta nos fazer acreditar que a vida é apenas sobre pão físico. E nós somos bombardeados com a mesma mensagem desde que a gente nasce, através da internet, televisão, as mídias, outdoors, shoppings. Jesus disse: não trabalhe pela comida que perece. Não façam do dia de vocês a busca pelo pão físico. Olhe para o dia de vocês. Olhe eu para o meu dia. Sobre o que são as nossas buscas. A vida consiste, enquanto essa é a mentira do mundo, pão físico você é capaz de ganhar, você é capaz de comer e você é capaz de guardar.
A felicidade verdadeira, é dito para nós, é encontrada, nos dizem as pessoas, nas pessoas agirem da maneira certa com o que nós queremos, nas nossas posses e na posição que a gente ocupa em nossa sociedade. E já que nós vivemos apenas uma vez, sabe, os comerciais nos dizem que nós temos que aproveitar todo o gosto da vida. Essas batalhas sobre pão são descritas na Bíblia o tempo todo. Por exemplo, a primeira tentação que a gente tem registrado de Cristo no deserto, em Marcos 4, né, em Mateus 4, desculpa, é sobre o quê? Transforma essas pedras em pão. E ela é tragicamente representada na venda do Messias por Judas, por 30 moedas de prata, pão, não é? Pão físico. Ela é uma maneira muito potente da tendência humana de trocar a adoração e o serviço a Deus para adorar a criatura. Em Romanos 1, pão físico. É sobre isso que João adverte quando ele nos diz que o amor do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem de Deus. Ele diz, essa é a visão do pão, daquele pessoal que atravessou de barco atrás de Jesus. Não importa se esse tipo de desejos nos fazem buscar Jesus todo dia, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia e falarmos que queremos mais coisas a respeito de Deus, mais estudos. Se daqui a 10 anos a gente está com aquela pessoa, estamos animados, o que adianta tudo isso? Não é? Isso é graficamente retratado na parábola de Cristo do rico tolo que constrói celeiros, guarda bastante pão físico e diz, come, bebe, descansa, porque você juntou para muito tempo pão físico, né? E Jesus diz, louco, essa noite vão pedir a sua alma. Lucas 12, 31, 13 a 21. E Paulo discute essa batalha em termos de viver com olhos na eternidade, quando ele diz que a gente não vive por aquilo que a gente vê, mas pelo que a gente não vê. Porque as coisas que a gente vê não são permanentes. O pão físico, não é? Tudo que faz parte do pão físico. Mas aquilo que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16, 18. O Salmo 73, então, revela essa batalha, como eu disse, quando Asaf começou a ver a quantidade de pão que os ímpios tinham. Eles pareciam ter problemas. O pão físico estava abundando lá. Ele disse que ele quase caiu por causa disso, porque ele pensou, por que prosperam os ímpios? Então, 4 mentiras sutis estão imbuídas nessa mensagem. A primeira é que as coisas físicas são permanentes. Eu sei que a gente vai dizer, as coisas físicas não são permanentes, mas não importa o que a gente diz, não importa como a gente reage. João diz, o mundo e as suas concupiscências estão passando. A gente pode automaticamente concordar com João, mas se a gente passar o dia inteiro correndo atrás das coisas que estão passando, a gente não acredita muito que elas estão passando. Pelo menos não funcionalmente. Paulo nos diz que, exteriormente, nós estamos nos desgastando. Em 2 Coríntios ele diz, o meu homem exterior está se desgastando. Mas esse pão físico não é o que eu busco. Então, eu estou recebendo um pão que me faz ficar cada vez mais forte, mais preparado, mais feliz, mais alegre. O salmista afirma que a vida dos ímpios, com sua abundância, são como um sonho que passa rapidamente. Salmo 73, 18 a 20. E a segunda mentira de Satanás é que o pão físico é o único pão. Não é só de Satanás, é do mundo ao nosso redor, nasce em nosso próprio coração. Os pecadores têm a tendência de divinizar a criação, de fazer dela uma espécie de Deus. Isso vai me dar paz, isso vai me dar alegria, isso vai me dar gozo. Se eu tiver isso ou aquilo, se as pessoas agirem assim, então eu seria melhor por dentro. Quando na verdade a gente sabe que todo o mal do ser humano está dentro dele, não fora dele, portanto nada que acontecer do lado de fora vai resolver. E eles tendem a abandonar Deus em busca do invisível, do que é visível, não é? Em troca do acúmulo de coisas que Jesus está dizendo, não vivam, não trabalhem para o pão físico. Por isso nós somos encorajados a não viver uma vida em que a filosofia dela é acumular coisas na terra. Nós trabalhamos, mas Jesus diz, não acumulem, não vivam, não sejam motivados para acumular coisas na terra onde a traça rói, o ladrão rouba, Mateus 6, 19 e 34. Também por isso somos instruídos a viver como peregrinos,
O livro de Hebreus diz: eles estavam sofrendo, perdendo. Nós somos peregrinos, nós não somos desse lugar, nós estamos aqui de passagem, nós não nos prendemos muitas coisas, porque um peregrino sempre está indo embora. E a pessoa que acredita nessa mentira, Lucas 12 diz, é um tolo, louco, tolo. Essa noite vão pedir a sua alma. E em terceiro lugar, o sucesso humano é definido pela quantidade de pão físico que você tem armazenado, como aquele homem nos seus celeiros. E qual de nós já não sonhou em ganhar na loteria e viver idilicamente? Qual de nós não pensa, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse uma herança de um tio velhinho que eu não conheço, então eu ia viver, eu ia passar a vida. Então, isso aí parece muito inofensivo, mas é o nosso sonho de trazer aquele mundo de fantasia para fora. Nós pensamos, então tudo ia girar em torno de mim. O local onde eu quisesse, eu ia para o canto que tivesse na temperatura que eu quisesse, com o clima que eu quisesse, e eu ia poder controlar mais o mundo um pouco. E eu acho que isso vai me fazer, ia consertar as coisas em mim. Quem em algum momento não pensou que seria mais feliz se tivesse mais dinheiro? Ou se as pessoas fizessem mais o que ela queria? Quem dentre nós não é um pouco influenciado pelas imagens? E é por isso que há essa atratividade das pessoas nas mídias sociais, pela vida de pessoas que têm mais recursos do que elas. Quem dentre nós não gostaria de dar uma espiada pelos portões, não é? De pessoas assim? As Escrituras oferecem essa palavra poderosa para nós num momento como esse. Pois, Mateus 16, 26, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Cristo fala diretamente contra essa mentira ao afirmar assim: tende cuidado e guardai-vos de qualquer amor ao dinheiro, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, 15. Então Jesus definiu o sucesso humano em termos de dois compromissos fundamentais. Não tem Mateus 22, 37 que diz: amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda coisa nós podemos dizer que não faça de você, não tente em momento nenhum fazer de você o centro do que está acontecendo, não é? Então, em quarto lugar, a quarta mentira é que a vida é encontrada num pão físico. Nós sabemos que o final dessa conversa é Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Essa é a mentira das mentiras, eu diria, porque de algum modo, de algum jeito, a vida pode ser encontrada fora do relacionamento com Deus. Quando você acredita que existe alguma coisa que é o pão, Jesus é o pão da vida, é só uma frase bonita que você nem conecta à vida real direito, você está acreditando na maior mentira de Satanás, que existe alguma satisfação que pode ser encontrada fora de Deus. Existe alguma vida que pode ser encontrada fora. Existe alguma alegria indizível que pode ser encontrada fora de Cristo. Essa foi a mentira contada, é óbvio, pelo enganador no jardim. E essa é a mentira contada de novo milhares de vezes por dia. E alimentar-se do pão físico leva apenas ao quê, queridos? Mas fome. Deus já criou as coisas dessas formas para apontar para Ele, mas ao mesmo tempo nos mostrar que isso não é Ele, não é? Sempre que você come pão físico, você só é levado para mais fome. Logo você está com fome de novo. É Deus ensinando para a gente assim: nunca satisfaz. Você nunca vai comer um pão que mate a sua fome. Horas depois, você vê que você está com as mesmas... seu organismo está com as mesmas carências. E é somente quando você se alimenta de Cristo, levado pelo Espírito, pela fé, recebendo a vida, que você pode ficar satisfeito. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome. Eu não me pareço com o pão. O pão aponta para mim no sentido que ele alimenta, mas ao mesmo tempo ele mostra logo que ele é a criação e não Deus, porque ele alimenta só durante umas horinhas, depois você fica tão desesperado quanto estava antes. Não te leva para lugar nenhum de saciedade. Ele é o pão e ele é a vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Todas as outras ofertas de vida fora de Cristo vão levar você
a poços secos, como aquela pessoa depois de tantos anos no cristianismo, tanta teologia estava. Ele é o verdadeiro pão e ele é o rio da vida. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome. Siga ele e de dentro de você, ele diz em João 4, jorrarão rios de águas para sempre. Para sempre. Sem ele você está morto, mesmo que você esteja fisicamente vivo. É o que Efésios 2 diz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. É muito fácil acreditar na mentira de que a vida pode ser encontrada na aceitação das pessoas, na compreensão das pessoas, nas pessoas fazendo o que eu quero, nas posses, na posição, no local que eu ocupo na sociedade, em como as pessoas da igreja me tratam, em como as pessoas do trabalho me tratam, em como as pessoas em qualquer ambiente me tratam. É fácil ter sua vida controlada por sonhos e sucesso na carreira. É fácil acreditar que nada satisfaz como o amor romântico. Romântico é a melhor coisa, a maior coisa que existe no mundo, que é o amor romântico, é um pão que dá vida. E é fácil ceder à busca das imagens idolatradas na cultura ocidental, e uma grande casa num lugar bonito, um carro, férias pródigas, e enfim, quando fazemos isso, paramos de nos alimentar de Cristo. Ninguém que está pensando assim, sonhando assim, está se alimentando de Cristo, mesmo que esteja lendo Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, falando na internet sobre teologia. Essa pessoa vai ficar como aquela pessoa. Vale a pena? Estou vazio, estou desanimado, estou cansado. Nós oramos menos, e quando fazemos, oramos de maneira egoísta. Descobrimos que em nossa agenda não sobra muito tempo para ministério. Ministério que eu digo é as nossas ações na vida, que estão focadas em Deus. Eu estou no trabalho, eu estou conversando com pessoas na rua, mas o meu propósito, de alguma maneira, é comunicar Cristo. Não é um cargo na igreja, né? E passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho, com a mesma mentalidade que eles têm da vida, e funcionalmente nós não estamos nos alimentando de Cristo. Funcionalmente, outras coisas são nosso pão. E como o pão, de horas em horas eu continuo faminto. Preciso de mais, de mais. Eu não tenho satisfação, porque funcionalmente eu não estou me alimentando do pão da vida. Eu estou ficando cansado. Eu estou ficando estressado, deprimido, cansado. Nossa vida inteira será determinada pelo tipo de pão que nós buscamos e pelo tipo de pão que nós comemos. Se nós comemos qualquer pão que não é Cristo, como todo pão que nós vamos comer daqui a pouco, na hora do almoço, de tarde nós vamos estar com fome de novo. E de novo, e de novo. Por isso que ele diz: quem come de mim nunca mais terá fome. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Só existe duas coisas no mundo: 2 pães. Todo o resto são pães físicos e Cristo. E você está se alimentando de um ou de outro. Os efeitos na sua vida vão deixar evidentes. Você mesmo vai poder olhar. Então não há mentiras mais perigosas do que aquelas que nos distanciam da esperança amorosa e da sujeição ao nosso invisível Criador. Qualquer sonho, qualquer fantasia em nós, que na verdade, mesmo quando a gente não pensa, está nos afastando daquele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente está ali no nosso sonho, no nosso mundo de fantasia, que eu disse que é uma das maiores tentações, em que o mundo inteiro, nossa fantasia gira em torno de nós, funciona em torno de nós, e tudo acontece como nós queremos, pessoas, clima, enfim. Tais mentiras nos levam ao cativeiro de uma busca insatisfatória e sem fim, porque é esse pão que você pode comer muito agora e daqui a pouco você está com fome, está com fome, está com fome. A busca não tem fim. Por que tem gente que fala assim: a minha vida espiritual não está muito boa porque eu tenho que batalhar a vida, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, e daqui a anos ela está, a minha vida espiritual não é muito boa. Então, ela nunca vai estar satisfeita. Ela não se alimenta de Cristo. Ela achou que daqui a anos ela ia estar bem naquela busca, mas como ela só come aquele pão, ela está sempre com fome. Agora considere sua vida, seu casamento, trabalho, filhos, amigo, lar, igreja, já que é sobre isso que aquela pessoa estava conversando comigo.
O que você quer de Cristo? Você é animado? Você é desanimado? Você fica cansado? De quem é o sonho que te impulsiona? É a vontade daquele descrito por Paulo em Romanos 11? Ou é as suas próprias fantasias, não é? Eu tenho certeza que todo mundo, todo marido ou esposa já sonhou com um companheiro perfeito. Fosse exatamente o que eu quero, encaixasse em tudo que eu desejo para um marido, tudo que eu desejo para uma esposa. Todo pai sonhou em ter filhos perfeitos, sabe? Nós sabemos que os primeiros pais tiveram que lidar com a realidade que o nome de um filho dele era Caim e o outro era Abel. Mas todo pai ansiava em ter filhos perfeitos, encaixasse na vida deles, fizesse todas as coisas adequadas. Toda criança já ansiou ter pai e mãe perfeito. Todo trabalhador já ansiou ter chefe perfeito. Cada um de nós já sonhou sobre amigos perfeitos. Cada um de nós já sonhou com igrejas perfeitas, com pastores perfeitos, que fosse exatamente o que nós queríamos. Cada um de nós já sonhou sobre uma casa perfeita e sobre uma vida financeira perfeita, em que todas as contas fossem pagas, sem nenhum tipo de dificuldade. Mas a questão aqui é esta: qual é o nível mais profundo da sua fome hoje? Você está descontente com o presente, como aquela pessoa estava tão descontente? Você se debate com aquilo que Deus lhe deu hoje? Com todas essas coisas que eu falei, como elas estão na sua vida? Pedro diz uma coisa importante sobre o agora. Ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia. 1 Pedro 1, 13 e 4. Isso é maravilhoso, não é? Quem pode achar que isso aqui não é maravilhoso? Pedro está dizendo: vocês não entendem o que vocês receberam? Vocês foram salvos pela misericórdia de Deus. Maravilha. Seus pecados foram perdoados. Vocês são parte da família de Deus, e não apenas isso, mas há uma herança esperando por vocês. Uma herança que não murcha, que não irá se macular, não irá perecer, não irá desaparecer. Sim, nós respondemos: é isso mesmo, isso é maravilhoso, vamos cantar um hino a respeito disso. Mas nós precisamos continuar lendo o que Pedro está dizendo, porque Pedro está falando sobre o passado, não é? Nós fomos regenerados, nós fomos perdoados em Cristo, nós fomos feitos herança nele, isso é maravilhoso. Mas ele está falando sobre o passado, sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a nossa regeneração. E aí depois ele está falando sobre o futuro, sobre nossa herança vindoura. A nossa herança que não pode murchar, não pode macular. Você vê, é maravilhoso, mas ele está falando do passado. E é maravilhoso, mas ele está falando do futuro. Mas e quanto ao presente, Pedro? A gente podia perguntar assim: tudo bem, Pedro, fiquei contente, esse texto aí é maravilhoso, realmente. Passado, a misericórdia, a regeneração, tudo maravilhoso. E realmente o futuro também eu estou vendo que é maravilhoso. Uma herança incorruptível, guardada por Deus para nós nos céus, maravilhoso. Mas, Pedro, eu percebi que tu está falando do passado e está falando do futuro. E o presente? Então é só a gente retornar e ler aonde paramos. Ele diz assim: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente... Pronto, agora chegou uma hora que a gente talvez não goste tanto. Ele estava falando do passado, ele estava falando do futuro. Aí ele diz assim: embora no presente, agora, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado pelo fogo, da aflição, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo no fim, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículos 5 e 9. Agora é sobre o quê? O presente é algo muito mais profundo do que levantar de manhã com um sorriso.
Muito mais do que a satisfação de um trabalho, finais de semanas românticos com a esposa, amizades que nos encorajam, crianças bem comportadas, vizinhança maravilhosa, irmãos da igreja perfeito, igreja maravilhosa e pastor perfeito. É mais do que um pastor que realmente se importa com tudo. É mais do que um orçamento que parece sempre funcionar em nossas casas. O que Pedro quer dizer é que Deus está desejoso de comprometer todas essas coisas para produzir algo mais cheio e mais profundo em você, uma fé genuína. No presente, vocês vão experimentar coisas muito diferentes dessas, porque Deus, Ele está disposto a comprometer a sua ideia de marido maravilhoso, esposa maravilhosa, irmãos maravilhosos, trabalho maravilhoso, porque Ele tem algo muito mais importante para fazer com vocês. Ele quer desenvolver uma fé, uma esperança genuína, um anseio pelo pão da vida. E é isso que Deus deseja alcançar nas experiências que nos fazem imaginar se Ele nos ama. Aquela pessoa estava dizendo, será que isso vale a pena? É por causa disso, não é? Por que essas experiências acontecem conosco? Porque Deus ainda não terminou a obra em nós. Ele está trabalhando para que a gente alcance o objetivo da nossa fé. Ele diz a salvação das nossas almas, ou seja, Ele está nos conformando à imagem de Cristo, e Ele determina que isso seja feito por coisas que realmente tragam ao nosso coração cada vez mais conformidade com Cristo. Aquela coisa que o Espírito faz, longanimidade, paz, benignidade, paciência, domínio próprio, etc. Em vez de ficar resmungando, reclamando e duvidando da fidelidade de Deus, nós devemos reagir, Pedro diz, com adoração. Embora vocês tenham aflição no presente, vocês se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Deveríamos poder dizer, Deus... Em vez de dizer, Deus, por que isso está acontecendo comigo? A gente devia ser capaz de dizer, Pedro está dizendo, obrigado, Deus. Obrigado porque essa situação me fará mais parecido com Cristo do que qualquer outra situação que eu pudesse imaginar. Senhor, eu quero tudo que Tu podes me dar. Eu sei que ainda não terminaste a obra. Eu quero glorificar a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Foi a oração de Paulo, né? Nossos conflitos não são um erro. São sinais do amor redentor. Pedro está dizendo o seguinte para eles, a fornalha de vocês não é um erro. Em minha opinião, no coração de cada pecador há um desejo de que a vida seja um resort, onde tudo esteja lá à minha disposição, comidas e belezas e entretenimentos e todo o tempo, refeições, parece divertido para mim, não é? E a vida seria assim, se Deus quisesse que tua vida fosse umas férias, mas Ele não quer. A vida talvez seja assim nas suas fantasias, porque nas suas fantasias você é o Deus soberano. Tudo é para você, por você, para a tua glória, e o mundo todo está agindo de acordo com como você quer, as pessoas, os acontecimentos. E então vamos voltar ao início para encerrarmos. A gente também não vê os sinais, não é? Jesus disse para aquelas pessoas, vocês não veem os sinais, vocês não veem para onde tudo aponta, vocês achavam que realmente era sobre o pão. Eles visam direcionar você para a bênção mais profunda e mais completa da presença de Cristo, não só a multiplicação dos pães, mas todos os teus problemas, todas essas coisas estão apontando para o pão verdadeiro, todas elas. Ele é a vida, não é que Ele dá a vida, Ele é a vida. A vida abundante não está em seu cônjuge. A vida abundante não está no seu carro, não está na sua saúde, não está no seu trabalho. A vida abundante não está nos seus amigos. A vida abundante não está na igreja. A vida abundante não está em Jesus. A vida abundante é Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu não dou o pão da vida. Eu sou. A realidade fascinante é que Ele é nosso e nós somos dele. É isso que devia encantar nossos corações diariamente. Esse é o pão pelo qual é digno de viver. Quando ele diz assim, não vivam pelo pão que perece, ele está dizendo o seguinte, vivam por mim, o pão que não perece. Eu sou o pão da vida. Não trabalhem pelo pão que perece, trabalhem por mim. Não faça a vida de vocês a respeito do pão que perece, faça a vida de vocês a meu respeito.
Esqueçam esse mundo pecaminoso de fantasias da mente de vocês, em que tudo é por vocês, para vocês e para vocês, e glória, pois, sejam dadas a vocês eternamente. Esse mundo é diabólico. Porque dele, por ele, para ele, ou ele dizendo diretamente para nós, porque por mim, para mim, por causa de mim são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a mim eternamente, amém. É aqui, esse é o pão. Alguns de nós estamos empolgados com Cristo apenas porque pensamos que Ele vai nos dar pão físico. Ou seja, qualquer coisa que vai nos fazer felizes, satisfeitos. Nós caímos numa depressão espiritual quando Ele remove o pão físico. Aquelas pessoas estavam extremamente tristes porque não tinha mais pão. Ele não estava mais multiplicando pão para elas. Para que tenhamos fome de novo pelo pão realmente que satisfaz. Você consegue ver, além do pão físico, enxergar as glórias da graça. Você consegue ver que o pouco do dinheiro que Deus te dá, o sabor da comida, tudo isso são só sinais. Todas essas coisas não são pão, são só sinais para apontar para o pão. Que todas essas coisas eram para você enxergar que essas coisas que são dons de Deus, nada delas satisfaz. Ou você consome o pão físico sem qualquer desejo pela bênção. Eles não são mais sinais para você. Você, quando consome essas coisas, você nem percebe mais, como Jesus diz, vocês não veem os sinais. Vocês viram o milagre, mas não viram o sinal. Vocês não viram que era a respeito de mim. De tal maneira que, se vocês perderem isso, vocês perderam a vida, perderam a graça da vida, ficam deprimidos e não têm mais razão para viver. Em João 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Agora, faça essa pergunta a você: de que pão você tem fome? Aquela pessoa ficou lá meia hora comigo e disse as coisas mais tristes que você pode ouvir de um cristão. Agora, é óbvio que ela estava com fome. A questão era do que ela estava com fome. Por que ela achava que não era boa a vida dela? Por que ela estava perguntando se teria valido a pena? De que tipo de pão eu realmente desejo me alimentar? Eu estou dizendo que as consequências, as coisas físicas são sem consequência, ou que elas podem realmente acertar a minha vida. Nós também podemos ver os milagres e deixar de ver os sinais. Nós podemos achar o casamento uma coisa maravilhosa, filhos, trabalho, mas aquelas pessoas acharam maravilhoso comer aquele pão, aquele peixe que Jesus multiplicou, mas eles não viram o sinal. Jesus diz: a gente também não. A gente começa a achar que Jesus é maravilhoso por causa daquilo. E quando Ele tira, então nós nos sentimos miseráveis. Nós podemos nos alegrar pelos empregos recebidos, pelas amizades, casas supridas, pelas contas pagas. Podemos ficar muito felizes enfim, e não entender que nada disso era só um sinal. E quando essas coisas são tiradas, nós ficamos na miséria. Jesus vai dizer, e está dizendo para nós, o que diz para aquelas pessoas: vocês não entenderam nada, eu sou o pão que desceu do céu. Os pais de vocês comeram e ficaram com fome de novo, e eles morreram. Nós podemos ser como as pessoas que buscaram Jesus aqui, realmente não queriam Ele como o rei, no sentido de que Ele fosse o pão, mas que Ele pudesse dar a eles pão. Muitos dentre nós veem Jesus hoje porque ainda se apegam aos seus sonhos. E quase todo desânimo espiritual é porque as pessoas não estão tendo pão que não é Jesus. Elas nunca viram essas coisas como sinais para elas. E se não conseguimos isso, ficamos miseravelmente desapontados. Ficamos sem força. Não tenho força para orar. Eu não tenho força para meditar. Eu estou tão para baixo. Se estamos vivendo pelo pão terreno e o vemos como nossa fonte de vida, nós ficamos encrencados quando eles acabam. Quando parece que Jesus não está mais multiplicando o pão para nós, e nem está nos dando o pão que a gente esperava. Mas se estivermos vivendo para o pão espiritual, para essa comunhão profunda que satisfaz, nós não vamos ter palavras amargas para os nossos irmãos na igreja, resmungação, ou como aquela pessoa estava conversando comigo: eu não pude ajudar muito ela, eu não sou o pão da vida, sabe? Se depois de todos esses anos ela não conseguiu ver isso, eu só posso orar para que ela realmente veja Jesus como Ele é.
Nenhuma palavra minha poderia dar vida àquela pessoa, não é? Nós viveremos em busca do pão verdadeiro nos quartos, cozinhas, locais de trabalho, vizinhanças, corredores, casamentos. E isso vai ter implicações, então, na comunicação, em nosso casamento, na igreja. Mas se nós não buscamos o pão verdadeiro, nossa comunicação vai começar a falhar, vamos começar a reclamar, ser amargos, igual aquela pessoa que estava falando comigo. Se eu dependesse de algum encorajamento vindo daquela pessoa, eu não teria nenhum. Ela estava me dizendo o tempo todo que Jesus não era satisfatório. Ainda bem que eu não precisava. Ainda bem que eu não precisava de que ela me dissesse que Jesus era satisfatório. Porque, sinceramente, como um filho de Deus, se ela é, tudo que ela devia mostrar ao mundo é o quão satisfatório Jesus é. Mas ela estava pregando o anti-evangelho. Quando você tem uma comunidade de pessoas, família, amigos, corpo de Cristo, que são comprometidos com Cristo, anseiam conhecê-lo melhor, desejam que suas vidas expressem o louvor da glória, da sua graça, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo será diferente. Sua fala vai ser diferente. Seu falar, quando abrimos mão de nossos sonhos, expectativas pessoais, podemos experimentar uma unidade de espírito, independente das coisas. Jesus disse para João, para Pedro: Pedro, um dia vão te levar para onde você não quer ir, e você vai morrer uma morte que você não quer morrer. Ele podia, isso ser o fim da sua vida, ou podia ser alegria. E João diz assim, porque essa é a morte com que Pedro ia glorificar Jesus. Se Pedro entendesse que a vida dele era sobre glorificar Jesus, que tudo era para ele, por ele, para ele, inclusive a sua vida, então Pedro ia poder se alegrar, e nós sabemos que ele se alegrou. Mas se Pedro realmente achasse que a vida em si é um pão, então ele só podia ficar infeliz. Em contraste, as pessoas cujos olhos estão focados no pão físico, elas vão devorar umas às outras. E é sobre isso que Tiago diz: por que vocês se devoram? Não é por causa da cobiça que há no coração de vocês. Estão famintos por pão, mas o outro está pegando o pão que você quer, aquele lá está com um pão maior do que o seu, o outro juntou mais pão que você, e vocês estão se devorando. A linguagem de vocês, Tiago está dizendo, só mostra que o problema teológico no coração de vocês. A fala deles será um mundo de problemas, descrito por Tiago. Vocês estão se devorando como animais, vocês estão falando coisas, nunca é porque Jesus é o pão. Sempre que alguém está reclamando, resmungando, falando de alguém, falando da vida, amargo, é porque está faltando para ela o pão que não é Jesus, que ela acha que realmente ia satisfazer ela. Ou ela acha que alguém está com mais pão do que ela, ou ela acha que ela recebeu menos pão que o outro, ou está sem pão nenhum. O amor a ele levará você a ser um parasita daqueles que estão ao seu redor. O amor ao pão que não é Jesus. Você vai ser um parasita, você vai cobrar todo mundo o tempo todo, você vai sugar o sangue das pessoas, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, no seu trabalho, porque você, como um vampiro, precisa receber a vida das pessoas. Você vai ser um vampiro na igreja, você vai ser um vampiro para o pastor, você vai ser um vampiro para os seus amigos, porque você só consegue viver se você sugar o sangue de todo mundo. Todo mundo tem que te dar vida, porque você não tem um pão da vida. Apenas um pão, Jesus. E há um pão falso, todas as outras coisas que não é Jesus. Se você quiser a vida em qualquer uma dessas outras coisas que dizem ser um pão, você vai viver faminto. Você vai achar sempre que as pessoas estão roubando o seu pão. Ou você vai achar que tem gente que está recebendo pão melhor que o seu. Você se lembra do que aconteceu quando Jesus proclamou essa mensagem? A Bíblia diz assim, ele disse assim, nesse contexto aqui: se não comerdes a carne do Filho do Homem, se eu não for pão de verdade para vocês, e se vocês não beberem o meu sangue, vocês não vão ter vida. João 6,53. E a multidão não apenas o abandonou, mas os seus discípulos, diz assim no versículo 66, dura essa palavra: você vai ser o pão? Só você é o pão? Nada mais é pão? Só tu é pão? A gente vai ter que viver tudo só em torno de você? E muitos foram embora, e Jesus falou para Pedro assim: vocês não vão buscar outros pães também? Vocês não vão embora? Pedro respondeu assim: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Pedro está dizendo assim, traduzindo: só tu é o pão. Nós não temos pão em outro lugar.
Essa é a palavra do coração regenerado, você entende? Só tu tens. Não é que tu tem mais do que as outras coisas. Não é que tu é um pão melhor. Só tu és o pão. Tu és o pão da vida. A gente ia buscar pão aonde? Eu encorajo você a continuar a ler e ouvir com honestidade e humildade João 6. Não é que essas pessoas eram obtusas, é que elas não são um retrato da maioria das pessoas, não só do mundo, mas que seguem a Cristo, porque aqui era uma multidão seguindo a Cristo, e você vê que até uma parte que era discípulo foi embora. Então qual é a profunda fome interna que você vive querendo satisfazer, que faz você reclamar, estar insatisfeito? De quem você está querendo tirar a vida? Está querendo tirar a vida realmente do seu cônjuge, seus filhos, seu emprego, sua conta bancária? Você quer sugar a vida da igreja? Nada disso é pão. Nada disso pode dar a vida para você. Essa experiência, Pedro nos lembra, são enviadas a nós por um Deus que recorda sempre a nós que Ele nos dá o pão da vida. Então todas as nossas fornalhas não estão tirando de nós nossas alegrias indizíveis e cheias de glória. Estão tentando nos mostrar claramente ela está completando a obra de salvação, e ele acha e sabe que completar a obra de salvação não é dar aquele mundo das nossas fantasias, onde o mundo gira em torno de nós, e nós somos o Deus soberano. Então, certa vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha um casamento infeliz, uma mulher com um casamento infeliz, muitos anos, e ela se casara com uma pessoa que, honestamente, eu também achava uma pessoa desagradável. Não era um bom marido realmente. Era muito irritado, muito controlador, muito manipulador. E regularmente acabava fazendo coisas e falando coisas que machucavam as pessoas. Creio que a sua esposa, que mais vivia mais próximo, experimentava isso mais do que os outros. E é óbvio que nesse inteirinho, aquela pessoa foi desenvolvendo cada vez mais uma necessidade de um marido perfeito. Porque o marido era uma prova, né? Então, ela acabou ansiando tanto por um marido imperfeito que ela já não podia conviver direito na igreja que ela vivia, não é? Porque ela, quando olhava para o casamento das outras pessoas, ela se sentia mal, ela se sentia triste por causa do casamento dela. Era como se ela pensasse que outras pessoas tinham pão melhor do que ela. Então ela já não podia mais conviver muito bem, porque até ver o casamento dos outros melhor que o dela era uma coisa triste para ela. Ela se sentia como se Deus tivesse abandonado ela de tal modo que ela não conseguia muito ler a Bíblia, não conseguia muito orar, não conseguia fazer essas coisas por causa disso. Ela queria que ela queria se afastar de ver outras pessoas com cestos de pães, segundo ela, que ela não tinha. E eu queria que ela entendesse sua identidade em Cristo e o amor de Cristo. Eu queria que ela entendesse que Deus é o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Que aquilo também estava dentro das fornalhas que Pedro estava descrevendo, não é? Então citei algumas passagens que falam do amor maravilhoso de Deus, como Ele nos constrange. Porém, no meio disso, ela disse, para. E óbvio, quando você vê alguém que se diz cristão dizendo isso, você para, né? É meio espantoso. E ela disse, não me diga o quanto Jesus me ama. Eu preciso de um marido que me ame. E eu aprendi algo que me acompanha a vida toda. Quanto mais você houver baseado sua vida em algo que não é Jesus, quanto mais você tiver baseado sua vida num pão que não é Jesus, tanto mais o amor de Deus e a esperança do Evangelho não vão confortar você. E é por isso que as pessoas que escutam tantos sermões, elas não ficam confortadas, são tristes, infelizes. Porque quanto mais você acreditou que outra coisa é um pão, menos
qualquer pregação de Cristo como pão vai te satisfazer. Você vai dizer brutalmente, outra pessoa que brutalmente a honestidade escapou, né? Chega, eu quero, Jesus me ama, mas eu preciso de um marido que me ame. Você não será confortado. Ela devia ter um conforto para o fato de que o seu marido não era realmente, não era um marido abusivo, violento, mas não era um marido, não era um marido que como devia ser. Você não vai ser confortado porque você está faminto de outro tipo de pão. Ela queria que o marido dela fosse um pão, então não adiantava muito falar sobre o pão que Cristo é. Você anseia por um rei, ela ansiava por um rei que lhe desse a ela o pão da vida, que seria o marido. E esse pão pode ser o quê? Para ela era isso, pode ser um relacionamento, uma circunstância, uma posição, pode ser amor ou respeito humano, pode ser um ministério. Estou desanimado porque o ministério não vai para frente. Como assim? Se fosse sobre Cristo, isso nunca podia me desanimar, não é? O ministério de João foi ficar numa ilha chamada Patmos, preso. O de Paulo foi passar a maior parte do tempo na cadeia. Não penso que, se eles tivessem tão coisa por um ministério, eles iam estar felizes na posição que eles estavam. Literalmente, pode ser qualquer coisa, queridos, da criação. Qualquer coisa da criação tende a ser um pão que promete ser o pão da vida. Tudo. Até as coisas que parecem ser espirituais, como supostamente o ministério. Ou colocamos nosso coração em Cristo, ou nós vamos ter outro pão. Alguma coisa vai ser o pão para nós. Só que todos os outros pães nos deixam cada vez com mais fome. As palavras daquela senhora irritada revelaram o verdadeiro amor do seu coração, o seu sonho. No mundo real, no mundo da fantasia dela, o marido dela era maravilhoso. No mundo real não era. Certamente ela se descrevia como uma crente. Ela professou a fé, ela acreditava nas Escrituras, pelo menos como nós falamos que acreditamos. Ela provavelmente diria o tempo todo que amava a Cristo. E dizia, entretanto, as orações dela não eram expressões de gratidão, amor, alegria, espanto. Ela não estava dizendo, graça maravilhosa que salvou um miserável como eu. Ela só estava pensando, eu estou desanimada para orar, porque meu marido não é como eu quero. Suas palavras naquele dia revelaram que, a despeito da profissão de fé que ela tinha, ela realmente buscava um rei como aquelas pessoas que atravessaram o mar. Eles estavam querendo outro pão que não era Jesus. E o que ela precisava é que Jesus dissesse para ela, eu sou o pão da vida. Esperava que Deus fizesse seus sonhos se concretizarem. Ela estava irritada porque Deus não tinha feito isso. Como aquele homem que eu contei no princípio. Ela não tinha olhos para ver que, por meio do veículo do casamento difícil dela, o rei dela queria dar a ela algo melhor. Na medida em que nós olhamos para a nossa vida e tudo pelo que estamos vivendo, nós vamos perguntar, esse não é o pão, não é? Deus quer me dar uma alegria, Deus quer me dar paciência, gozo, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, fé, esperança, amor, alegria, através desse marido imperfeito, desse corpo não saudável, do calor que está fazendo. Mas se a vida é sobre mim, então, se essas coisas são pão, então vou ser infeliz, deprimido. A questão diante de nós é essa: o que acontece conosco quando nós não alcançamos o nosso sonho? Quando nós não temos aquilo que nós achávamos que seria o pão da nossa vida? Ficamos lamentando em autocomiseração? Atacamos os outros verbalmente? Começamos a falar mal de todo mundo? Achamos que a igreja não está fazendo por nós o que devia? Achamos que nosso marido não está me dando a vida abundante que eu esperava? Ou a nossa esposa? Ou nosso chefe? Começamos a verbalizar dúvidas sobre a fidelidade e bondade de Deus, dúvidas se a vida de oração é algo realmente bom, a meditação é algo que vale a pena. Achamos difícil adorar, achamos difícil estar num culto, ler a Bíblia, ter comunhão com os outros. O que nossas palavras dizem quando todos os nossos sonhos são esmagados, todos os outros
coisas que para o mundo seriam pães estão sendo tiradas de nós. Elas revelam que nós vivemos para o pão físico. Elas revelam que Jesus disse para aquelas pessoas: vocês não entenderam nada, isso era um sinal. Esse pão que eu multipliquei era só um sinal de que eu sou o pão da vida, mas vocês não entenderam o sinal e vocês abraçaram a placa. Vocês vão ficar infelizes porque placa não é realidade. Placa aponta para a cidade, mas ela não é a cidade. A bondade, o amor, o poder, a glória, o chamado de Deus a nós não mudam na ausência do pão físico, queridos. Se Jesus é o pão da vida, quando o pão físico, que são todas as outras coisas, nos faltarem, nós vamos estar bem, nós vamos realmente estar bem, e nós não vamos ser esse poço de autocomiseração, tristeza, angústia, depressão. Um profeta no Antigo Testamento, ele olhou ao redor para o povo de Deus e viu que estava tudo errado. O nome dele era Abacuque, né? E ele diz: Deus, eu não entendo o que está acontecendo aqui. Tu tens ficado de lado e permitido que o teu povo se torne mau e ímpio. Por que tu permites isso? Por que tu não fazes algo a respeito do teu povo? Abacuque ficou orando a respeito disso. E Deus um dia disse a Abacuque: eu vou fazer, Abacuque. Vou fazer algo a respeito. Eu vou enviar uma nação má e violenta do norte, que vai descer e vai exterminar a maior parte do povo, vai destruir tudo. Abacuque ficou de boca aberta. O que vai fazer isso? Como assim? Quando ele pediu, quando você pede: Senhor, aviva a minha vida, aviva a igreja. Abacuque estava olhando por quê, queridos? Por avivamento. Deus disse: eu vou fazer, eu vou mandar uma nação do norte e vai destruir tudo. Ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando: não, você que quer avivar o povo, o coração deles vai ficar melhor. Como tu podes fazer isso? Porque nós somos ruins, mas essa nação que tu vai mandar contra nós é pior do que nós. Eles são pagãos. A gente está te adorando mal, mas eles não estão te adorando nada. Como tu podes usar uma nação pior do que nós para nos julgar? Isso não faz sentido. E o profeta se debateu com Deus. No meio do debate, Deus revelou a ele a sua glória, o seu poder, e disse: essas coisas que vocês têm não são o pão. E vocês não descobriram que eu sou o pão, mas vocês vão descobrir. E Abacuque descobriu, queridos. E ele escreveu assim: como nada mais virou pão para Abacuque, como realmente ele descobriu o que era o pão que ele precisava, então ele pôde orar assim. Você pode botar aqui: maridos, esposas, todos os pães que não são pão da vida, né? Que não são Cristo. Ele ora assim no final: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, o pão, né? Ainda que decepcione o marido, a esposa, o emprego, a saúde, os irmãos, tudo. Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mais pão, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, que é mais pão, né? Você vê que isso está falando de pão, oliveira, boi, comida, pão. Sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta disse: só tu é o pão da vida. E quando todos os outros pães são tirados, eu não fico num buraco. Eu exultarei no Deus da minha salvação. É como se Abacuque tivesse atravessado, se fosse o único que atravessou o barco para estar com Jesus, porque viu o sinal. Diante disso, Abacuque disse: Senhor, embora tudo o mais tenha decepcionado, todos os pães, a videira, o gado, todos os pães foram tirados, tu é o meu pão. Realmente tu és o pão da vida. Se nada mais me restar, é o que ele está dizendo, se todos os pães forem tirados, é difícil isso acontecer, mas ele está fazendo isso, todos os pães decepcionarem juntos, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força.
Esses pães não eram a minha força, não me davam força. Marido, mulher, filho, trabalho, saúde, igreja, irmãos, pastor, não eram a minha vida. Se tudo decepcionar, não vou estar num buraco. Porque teu filho é o pão da vida. Você pode pedir a ele que o conforme a sua imagem, de maneira que mais e mais de sua vida se expresse em suas palavras. Não é? O problema de palavras daquele homem que falou aquelas coisas para mim, aquele cristão, tanto tempo, não era um problema de palavras, era um problema teológico. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que veem um sinal atrás do milagre. Termos filhos, esposa, esposo, igreja, irmãos, é um milagre que nós não merecemos. Nós merecemos a morte. É um milagre. É um sinal. São milagres que são apenas sinais. Não foram dados a nós para serem o pão da vida. Eles podem ser tirados de nós, todos juntos. E em vez de eu ser um vampiro sem vida, eu continuo tendo o pão da vida. É isso que Abacuque está dizendo. Quando todos os pães falharem, eu exultarei em ti. Porque só existe um pão da vida. Todo o resto não é pão da vida. Eu anseio por comunhão com meu Senhor em Cristo, por amá-lo, obedecer e centrar minha vida nele, tirar dele a doçura. E como você esperaria, as verdades de João 6 têm ramificações em cada aspecto da sua vida. Pegue João 6 e faça tudo que você olhar na vida, pense em João 6. Isso é um pão? Eu estou fazendo disso o pão da vida para mim? Por que eu falei isso? Por que eu estou me sentindo assim? João 6 nos direciona para a questão essencial das nossas palavras e da nossa vida. Nossas palavras são modeladas sempre por aquilo que é o pão da vida ou por aquilo que nós fizemos ser o pão. Como os outros pães decepcionam, nossas palavras acabam revelando isso. Tome um marido e uma esposa, por exemplo. Se cada um está segurando firme em busca de um sonho pessoal, se alimentando do pão terreno um do outro, eles inevitavelmente vão experimentar frustração, porque o marido não pode ser o pão da vida da esposa, nem a esposa o pão da vida do marido. Nem o teu amigo pode ser o teu pão da vida, nem a igreja. O mundo fala dele, certamente e isso é um mundo de problemas. Todos esses relacionamentos são um problema para as pessoas e são um problema para o mundo, porque para eles todas essas coisas são um pão da vida e eles vão ficar frustrados porque realmente mesmo o pão físico Deus fez de uma maneira para nos mostrar, não satisfaz. Você come e hoje, por exemplo, agora a gente já quer ir para casa comer e a gente comeu quando acordou. Então, qualquer coisa que não é Cristo é assim. Mas ele diz, eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida. E quem bebe de mim nunca mais terá sede. Vamos ficar de pé. To